Quadrilha da felicidade é pega em flagrante. Como anda nossa relação com o sedentarismo? Você conhece os elementos da comunicação? Tudo isso você acompanha hoje no IF News. Na última sexta-feira, 26 de junho, a famosa Quadrilha da Felicidade finalmente foi pega. Alguns membros da quadrilha deram depoimentos exclusivos para o IF News. A quadrilha é composta pela endorfina, conhecida como hormônio do prazer, por nos proporcionar prazer e sensação de bem-estar. A segunda é a dopamina, famosa por atuar na transmissão de informações criadas pelo sistema nervoso e também por produzir sensação de bem-estar. A terceira é a ocitocina, a velha amiga dos apaixonados, que é conhecida como hormônio do amor, devido ao seu papel, melhora nosso humor, diminuição da ansiedade, a melhor conexão entre os parceiros e, por fim, a serotonina, que atua no cérebro, estabelecendo conexões entre as células nervosas. E com isso melhora nosso humor, nosso sono, nosso ritmo cardíaco, entre outros. Ademais, foram encontrados áudios trocados entre os integrantes da quadrilha. A reportagem é de Eduardo Victoria. Já imaginou acordar rindo e se sentindo bem? Pois é exatamente esse tipo de atitude que a Quadrilha da Felicidade anda provando em diversas casas do país. A questão é, será que esse grupo de indivíduos tem deixado um grupo de pessoas mais feliz do que outras? Eles alegam que essas pessoas mais felizes praticam exercícios físicos e passam tempo com quem amam, mas ainda não há provas. A nossa equipe teve acesso aos dados trocados entre os hormônios ocitocina e serotonina. Confira. Aí, eu tava de boa no hipotálamo armazenado na pena venta hipófise posterior. Mas aí, mano, ela chegou. E, cara, ela é linda. Fala pra tu, eu faria de novo 1000 vezes que fiz por ela. Eu entendo você querer fazer ela feliz, mas você tem que ser mais discreto, cara. Assim as pessoas vão descobrir que você tá favorecendo algumas pessoas e outras não. Vai ferrar o esquema todo. Relaxa, cera. O esquema tá no papo, cria. A dopamina tá cobrindo tudo. Só fique esperto que estão na nossa cola. Daqui a pouco a endorfina começa a abrir a boca e você já sabe. Endorfina, que foi envolvida na conversa, não quis se revelar, mas topou dar uma entrevista exclusiva ao IF News. Eu vi que ele estava fazendo, né? De deixar umas pessoas mais felizes que as outras. Aí eu falava pra eles parar e eles continuavam. Mas em algum momento você tentou fazer algo para impedir o acontecimento dessas fraudes de felicidade? Na verdade, eu sempre tava tranquilo, né? Também não tinha muito o que fazer, era muita alegria. Foi aí que eu denunciei eles, né? Fui eu que denunciei. Já a dopamina não quis se encontrar com a nossa equipe, mas topou fazer uma ligação. Nós vamos ligar agora para a dopamina para ver o que ela tem a dizer sobre o caso. Boa tarde, dopamina. Nós gostaríamos de saber o que você tem para nos falar sobre tudo que está acontecendo agora, sobre o caso que você está envolvida. Eu sou inocente, tá ligado? Não fiz nada, não tem prova, muito menos áudio. Mas os outros integrantes do grupo citaram o seu nome nos áudios. Nunca foi motivo de fofoca, não? Menor, eu não tô no esquema, não. Desligou. A dopamina desligou. Vamos tentar ligar de novo. Dopamina desligou o telefone e não quis mais entrar em contato com a nossa equipe. E essas são todas as informações encontradas sobre o caso até o presente momento. Novas informações a qualquer instante. Muito bem, vocês conhecem os elementos da comunicação e sabem para o que eles servem? Pois bem, é isso que vamos ver agora. Em toda comunicação existe um emissor, aquele que produz e envia a mensagem, seja ela escrita, falada ou não verbal. E se existe alguém que envia, então existe também a pessoa que recebe, chamado receptor, aquele para quem é destinada a mensagem.
E o que mesmo o emissor enviou para o receptor? Isso mesmo, a mensagem, que consiste no texto transmitido e é necessária a existência de um canal para isso acontecer, como a televisão, internet, jornal, entre outros. Existe também um contexto para essa conversa, que se refere ao assunto relacionado a essa mensagem. Por fim, o código, que é constituído pelos elementos enviados do emissor para o receptor, como português, inglês, sons, gestos e outros. Como está a nossa relação com o sedentarismo? Como a cultura africana pode nos influenciar? O que é pós-verdade? Tudo isso você acompanha depois do intervalo. – 2021 promete ser um ano diferente. Como vão ser as coisas daqui pra frente? Uma coisa é certa, as coisas vão mudar. Os métodos de ensino ainda serão os mesmos? A informática está sempre evoluindo e, como consequência, o nosso curso também. Mas nunca dessa maneira, nunca nessa pandemia. Será que as aulas online vão ser mantidas como forma de aplicar matérias extracurriculares ou como forma de reforço? É claro que sempre utilizamos o AVA, mas será que agora vamos começar a vê-lo de uma maneira diferente? Como está a nossa relação com o sedentarismo? Acompanhe agora a reportagem da Ana Cláudia. A OMS lançou nesta quarta-feira, dia 4, um plano de ação global em prol da atividade física. O documento revela que o isolamento, a falta de atividades estruturadas e também as férias contribuem para o sedentarismo. Pais de adolescentes e crianças ficam cada vez mais preocupados com a saúde física de seus filhos, que em alguns casos ficam mais de 7 horas sentados durante o dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016, 81 dos adolescentes entre 11 e 17 anos não cumpriam com as sugestões de fazerem pelo menos 1 hora de atividade física por dia. A situação chama ainda mais atenção entre as meninas. 85% eram sedentárias. Já entre os meninos, a taxa foi de 71%. Exercícios como correr, pedalar, dançar, praticar algum esporte ou qualquer outra atividade física que induza o movimento do corpo podem ajudar a diminuir as taxas do sedentarismo. Será que você conhece a cultura africana? A nossa equipe preparou um quiz para vocês responderem e o link está na descrição, vocês podem acessá-lo quando quiser. Nós realizamos uma pequena entrevista com o professor Oswaldo Cunha. Na entrevista foi realizado um pequeno debate sobre pós-verdade. Confira a entrevista de Daniela Silva. Hoje temos como convidado o professor Oswaldo Cunha. Ele vai nos ajudar a entender o termo pós-verdade. Afinal, professor, o que é pós-verdade? Quais são suas consequências? Pois bem, este termo pós-verdade é um termo contemporâneo que indiretamente está relacionado com uma temática filosófica que é a temática da verdade. A verdade é um tema filosófico desde Platão, quando ele estabelece a diferença entre realidade e aparência de realidade. Mas ao longo de toda a história da filosofia, houve sim uma preocupação com a verdade e a maneira que nós nos apropriamos do conhecimento. A questão da verdade é um dos temas centrais da filosofia e por isso, aparentemente, esse termo contemporâneo, pós-verdade, é um tema também filosófico. Mas este tema também pode ser entendido como um tema mais voltado à sociologia, à ciência política, à influência dos meios digitais, informacionais na psicologia do ser humano. A tendência contemporânea, portanto, de aceitarmos narrativas convenientes a nós e não necessariamente narrativas factuais, narrativas verdadeiras. Esse termo pós-verdade não significa que exista uma verdade posterior à verdade, mas que o período que nós estamos lidando, de certa maneira, favorece a criação de interpretações da realidade que não estão vinculadas com os fatos, mas estão vinculadas algumas vezes com a emoção da pessoa
em querer aceitar aquilo como verdade. E daí essa expressão pós-verdade, né? Aceitamos não necessariamente os fatos, mas as narrativas que parecem interessantes para nós. E as consequências disso? As consequências nós podemos observar contemporaneamente que algumas informações, quando são transmitidas de maneira simples, diretas e facilmente compreendidas, algumas vezes elas seduzem mais as pessoas, uma população, digamos, um grupo grande de pessoas é seduzido muitas vezes por explicações imediatistas, simples. Esse tipo de explicação seduz mais do que uma explicação complexa e que exige todo um preparo para lidar com informações que lidam com mais nuances. Então, uma das consequências da pós-verdade, dessa tendência nossa em aceitarmos narrativas convenientes a nós, uma das consequências é uma espécie de simplificação do discurso político, em que aquilo que atinge mais diretamente as pessoas, uma grande quantidade de pessoas, informações mais simples acabam tendo mais impacto do que aquelas que demandam mais atenção, mais cuidado para serem compreendidas. É isso. Obrigado. Muito obrigada, professora. Suas respostas foram esclarecedoras e nós do IF News agradecemos imensamente pela sua ajuda. Dito isso, passo novamente a voz para a nossa âncora. Letícia, é com você. Essas foram as notícias de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Um ótimo dia para todos.